Então, nós temos aí as artes visuais, né, na perspectiva que a gente já viu. Né? A gente já viu a periodicidade dela, a gente já viu os períodos históricos, aquilo que elas estão atrelando. Tá? O que as diretrizes curriculares nacionais, para o caso de artes visuais, para a formação, está prevendo? O que a legislação está discutindo? Primeiro, qual é o objetivo quando eu ensino, quando eu trabalho artes visuais com o aluno? Que ele seja capaz do reconhecimento e utilização dos elementos da linguagem visual, representando, expressando e comunicando por imagens, por desenho, pintura, gravura, modelagem, escultura, colagem, construção, fotografia, cinema, vídeo, televisão, informática e eletrografia. Que arte é essa? Que movimento é esse? Mas que ele seja capaz de trabalhar isso. Agora, é só reconhecer? Não, não é só reconhecer. Ele precisa também da experimentação, da utilização, da pesquisa de materiais e técnicas artísticas, pincéis, lápis, giz de cera, papéis, tintas, argilas, coivas e outros meios, máquinas fotográficas, vídeos, aparelhos de computação e repografia. Todo esse trabalho, gente, foi feito, essa discussão, estudo, foram debates feitos por professores renomados da área, de cada uma das áreas das artes, né? Para a elaboração, para a finalização, para aquilo que vocês vão encontrar lá nas diretrizes curriculares nacionais. É isso que visa o ensino da arte. Então, as artes visuais como objeto de apreciação significativa. Então, o que vai me permitir, ao trabalhar com o aluno, as artes visuais? Um contato sensível, reconhecimento e análise das formas visuais presentes na natureza e nas diferentes culturas. No contato, no reconhecimento e observação daquela leitura e formas visuais de diferentes, seja de fotografia, cartaz, televisão, vídeo, histórias em quadrinho, telas de computador, publicações, publicidade, desenho industrial, desenho animado. O contato sensível e análise das formas visuais presentes nos trabalhos, tanto no individual como do colega, da natureza, das diferentes culturas, percebendo elementos comuns e específicos dos sistemas formais da natureza e da cultura. Observação da presença e da transformação dos elementos básicos da linguagem visual, em suas articulações nas imagens produzidas, de novo nos colegas, de novo em diferentes culturas e épocas. Então, de novo, identificação, observação e análise de diferentes técnicas e procedimentos artísticos presentes nos trabalhos, percepção e análise de produções visuais, originais e reproduções, conhecimento sobre diversas concepções estéticas presentes na cultura, seja ela regional, nacional ou internacional, reconhecimento da variedade de significados expressivos e comunicativos no valor simbólico, temporal, geográfico e cultural daquela arte, conhecimento e competência de leitura de formas visuais, de novo, nas diferentes formas e expressões artísticas, discussão e reflexão sobre o trabalho dessas imagens, né? E de forma escrita ou de registros gráfico, sonoro, dramático, videográfico, etc. Descoberta, observação e análise crítica desses elementos. Então, todas essas questões vocês vão ver que estão colocadas na apostila, estão colocadas nas diretrizes curriculares nacionais, e aí chama a atenção. Cada área, artes visuais, música, dança, teatro, tem uma diretriz curricular nacional específica. Antes, quando tinha um curso de formação, você formava um professor de artes. Hoje você não forma um professor de artes. Hoje você forma um professor de teatro, de música, de artes visuais, de dança, porque são diretrizes e formações diferentes. Então, é isso que vocês estão vendo aí. Nós adotamos, e está na apostila, vocês vão ver, como autora teórica para discutir a Ana Mai Barbosa, que vai propor para o planejamento educacional em artes visuais
o ensino de artes visuais na contemporaneidade, a abordagem que ela vai chamar de triangular, a abordagem triangular de Ana May Barbosa. Qual é a proposta que ela entende que toda arte, né, toda arte visual, ela deve ser contextualizada, em que momento ela foi feita, em que período ela está feita, em que contexto ela está sendo feito, ela deve ser apreciada e deve ser praticada. Ok? Então, para ela, o aluno deve contextualizar, apreciar e fazer para que ele tenha um aprendizado significativo na área de arte. E aí, então, para ela, o que significa essa metodologia? Volto a dizer, primeiro ela entende que o aluno deve conhecer arte. Então, deve conhecer a história da arte, que foi nosso primeiro módulo, né, que a gente viu. Que vai possibilitar o entendimento de que a arte se dá num contexto, num tempo, num espaço onde se situam essas obras de arte, como a gente já viu anteriormente. Depois, a análise dessa obra de arte, apreciar essa obra de arte, porque para ela isso vai desenvolver a habilidade de ver e descobrir as qualidades da obra de arte e do mundo visual que a cerca o apreciador. É a partir dessa apreciação que eu vou educar o senso estético e o aluno vai poder julgar com objetividade a qualidade das imagens. E o fazer artístico, fazer arte, que para ela, isso vai desenvolver a criação de imagens expressivas nesse aluno. Os alunos conscientizam-se das suas capacidades de elaborar imagens, né, experimentando os recursos da linguagem, as técnicas existentes e a invenção de outras formas de trabalhar em sua expressão criadora. Então, a Ana May Barbosa, citando o Silvio Zamboni, vai afirmar que a arte ela tem um discurso específico e por isso ela é vista como uma linguagem, onde a criança vai construir um olhar próprio de mundo, das coisas, dos objetos, a partir da sala de aula. E, paulatinamente, ela vai passar a se movimentar em direção a outros espaços e a perceber esses outros espaços e a si mesmo. Então, o ensino de artes, a aula de artes, ela é uma alfabetização para o mundo. Uma alfabetização para, né, esse olhar para o mundo. Ainda, e aí aqui um exemplo, né? A Célia Joaquim Justino, em 2013, ela vai relatar a experiência que ela fez como arte educadora em Itajaí, Santa Catarina. Aí foi mera coincidência, porque é a cidade onde eu nasci, e aí achei onde ela vai aplicar o método de triangulação da Ana May Barbosa no projeto de autorretrato que a gente vai ver depois, tá? Como é que se trabalha, pode-se trabalhar um projeto de autorretrato. Que ela especificamente trabalhou a partir da vida e da obra do Vincent van Gogh. Esse videozinho com a música, que é muito conhecida, que a música vai contar a história de vida e as imagens vão retratar as obras de arte do Van Gogh. Vai ser colocada na plataforma à disposição de vocês, ok? Então, segundo a autora, o processo de ensino-aprendizagem na escola ele deve ser construído tomando como ponto de partida, porque aí ela está fazendo uma junção com Vygotsky, tá? Com o nível de desenvolvimento real da criança, mas também seu nível de desenvolvimento potencial. Isto é, sua capacidade de desempenhar tarefas com a ajuda de adultos ou de companheiros capazes. Então, nesta experiência, os alunos, além de conhecerem a vida do Van Gogh, além de conhecer as telas do Van Gogh, eles vão trabalhar seu próprio retrato de vida, através de imagens, desenhos, vivências e etc. Então, eu volto a dizer, está colocado aqui, o vídeo e o áudio, né, dessa experiência vai ser colocado para vocês, ok? Não da experiência da Célia, mas a história do Van Gogh, né, da música retratando, a música conta a história de vida dele, retratado em todas as telas que ele pintou. Bom, vamos para as atividades para exercitar a praxis educacional. E aí, gente, é uma questão, eu volto a dizer, essa disciplina é uma disciplina complexa porque ela envolve 4
diretrizes curriculares nacionais, de 4 diferentes áreas, né? E aí a gente escolheu alguns vídeos, são pequenos, que tem aqui os links que vocês terão que assistir no YouTube, porque lá na apostila está a atividade que vocês vão fazer para construir um memorial de desempenho em cima dessa disciplina, para facilitar. Mas com isso, pelo menos, vocês não vão ter, né, a prova escrita, porque o memorial vai ser acompanhado em cima dessas atividades. Então, vamos lá. Vamos conhecer melhor a evolução do desenho, acompanhado através de um vídeo que vai permitir observar e acompanhar a evolução do desenvolvimento infantil? E aí está aí, né, o link para vocês acessarem. O outro vídeo é para que vocês possam conhecer melhor as artes visuais, onde vocês vão assistir um vídeo de desenho de animação chamado O Vendedor de Fumaça. Estas animações foram criadas por estudantes da Escola de Arte Primer Frame, em Valência, na Espanha, e esse vídeo conta uma história que é contada de forma oral, musical, gráfica e ou teatral. Independente da forma, ela envolve as temáticas fantasia, desejos, criatividade, moralidade, entre outros conceitos. Há ainda uma outra atividade, que é um belo vídeo de desenho de animação chamado A Menina que Odiava Livros, que vai contar a história de Nina, uma menina que não gostava de ler, mas que, ao se deparar com o rico universo da leitura, descobre uma nova realidade. Trata-se de uma história que pode ser trabalhada de forma oral, gráfica, sonora e ou teatral. Independente da forma que você for trabalhar ela, né, seja em forma de dança, de música, de história, de teatro, ela discute cotidiano, imaginação, diferenças, a questão da família, a questão dos animais e do tempo e do espaço. Ainda uma atividade para exercitar, né, a gente está sugerindo um filme chamado Os Fantásticos Livros Voadores do Sr. Maurice Lesmore. Esse vídeo, ele ganhou o Oscar de melhor curta de animação em 2012. Ele conta a história de vida do autor, que inspira as temáticas que envolvem a história do filme, já que William Joyce vinha trabalhando nesse livro desde 1999. Esse livro que ele estava escrevendo era para ser uma homenagem ao falecido Bill Morris, que era uma pessoa de fala mansa, pioneiro seco de raciocínio, das promoções de biblioteca. Ele queria, na realidade, homenagear, né, esse grande leitor. Só que, em seguida, enquanto ele está escrevendo, acontece o furacão Katrina, que devastou o estado natal do escritor, né, E aí ele vai interromper o livro e, nesse momento, o autor vai sentir na pele o poder curativo das histórias, na medida em que ele passa a visitar as crianças desalojadas e começa a ler, fazer a leitura desses livros doados nesses abrigos. Então, foi assim, né, que o autor resolve, né, ele se sentiu incapaz de pintar por um longo período por causa de cirurgias nos olhos, etc. E aí ele vai terminar esse livro, que vai levar o prêmio da Academia de Curta-Metragem, né? E que vai levar ao livro. Então, é uma história que pode ser trabalhada de forma lúdica, oral, musical, gráfica ou teatral. Independente, né, da forma como você resolver trabalhar em sala de aula essa história, ela envolve as temáticas fantasia, desejos, sonhos, cotidiano, imaginação, memória, leitura e vida. Né? Porque envolve desde um furacão que destrói a vida das pessoas até a possibilidade de um livro que mostra um mundo mágico e pode tirar as pessoas naquele momento de uma situação de desespero. Terminadas as artes visuais, nós vamos para a dança. Certo? Bom, na dança,
que aí, de novo, é uma nova diretriz curricular nacional para a formação do professor de dança, né? E aí, como vocês têm na apostila, a gente vai começar com um mapa conceitual. Por quê? Porque a gente entende que a arte, se vocês olharem e acompanharem, a arte, independente de eu pegar uma tela, independente de eu pegar um poema, um livro, um vídeo, a arte, ela vai me permitir, ok? Trabalhar a vida do artista, a liberdade de expressão, né? Quem são os artistas brasileiros, quem não são? Quem são esses movimentos, né? O que envolve esses movimentos? Ou seja, os movimentos artísticos, eles vão expressar rupturas de convenções, eles vão mostrar artistas brasileiros, vão, né, a própria vida deles, aquilo que permeia. Eu posso pegar um movimento artístico, né, e através dele trabalhar a ciência, trabalhar a geografia, trabalhar N conceitos. Então, aqui de novo é a discussão de qual é o papel da dança, da educação infantil até, né, o ensino médio, se tratando da educação básica. Então, a arte da dança faz parte das culturas humanas e sempre integrou o trabalho, as religiões e as atividades de lazer. A dança é um bem cultural e uma atividade inerente. Para a criança, ela é essencial, porque a criança, vamos lembrar, quando ela nasce, ela é sensório-motora. Então, ela é uma ação física necessária que permite harmonizar de forma integradora as potencialidades motoras, afetivas e cognitivas. Então, de uma forma geral, o ser humano, né, ele se movimenta, né, seja com uma coreografia estabelecida ou não, mas ele se movimenta no mundo. E a atividade da dança na escola pode desenvolver na criança a compreensão da sua capacidade e limitação, né, do movimento e do entendimento e da percepção do corpo dela, do corpo da própria criança. Então, a dança é uma fonte de comunicação e de criação informada nas culturas, porque diferentes culturas. Então, o professor, quando ele planeja, né, uma aula de dança, ele deve considerar o desenvolvimento motor da criança, né? Qual é realmente, se eu pegar Vygotsky, qual é o desenvolvimento real, né, e potencial para aquela atividade física, para aquela habilidade da criança. E estimular trabalhando dentro das limitações daquela criança. Então, o professor deve pensar as atividades, né, pensando sempre que a dança é uma expressão e essa expressão é uma forma de comunicação humana, não é? Então, observação e análise das características corporais e individuais, a forma, o volume, o peso, como é que eu me movimento, como é que eu vou pensar e observar, né, a improvisação da dança, o respeito, a seleção, como é que eu vou trabalhar? Trabalhar só música atual, trabalhar só música que a criança gosta, trabalhar os diferentes estilos musicais, como é mesmo que eu vou trabalhar? E por isso, inclusive, né, a arte, o ensino da arte, que envolve dança, música, teatro e artes visuais, ela permite uma interdisciplinaridade, ok? Por quê? Porque ela vai integrar. Você tem lá no teatro, você pode ter a dança, você vai ter a música, você vai ter, né, o visual, a arte visual. Então, ela é uma manifestação coletiva e deve ser identificada e ser reconhecida como tal, certo? Então, a dança é um produto cultural e uma apreciação estética. Então, o aluno deve ser capaz de identificar ou ser levado a identificar e reconhecer na dança a concepção estética das diferentes culturas, né, considerando as criações regionais, nacionais e internacionais. Ele deve ser capaz de pesquisar, né, como se dá mesmo, né, assim, há uma história da dança, ela mudou, ela muda, ela tem diferentes formas, ela não tem, ela tem influência, como a gente já mostrou, né? A dança
que o povo brasileiro, que os índios brasileiros faziam quando os portugueses chegaram aqui, né? Se modificou a partir da chegada do europeu ou não? A gente sofreu essa influência ou não? Ou seja, essa historicidade que vem acontecendo. Então, aqui, por exemplo, nós estamos indicando uma experiência de dança, né? A gente pegou algumas experiências, vamos dizer assim, bem-sucedidas, feitas, né, a partir da dança. Um projeto desenvolvido foi chamado, e aí estão os referenciais, o Balanço do Hip Hop, onde o professor, através de um projeto, ele foi explorar o espaço do break e do street dance e mostrar como usar a linguagem do corpo, onde todos os passos, como as letras, são trabalhadas. Não só no sentido do movimento, mas no conhecimento do corpo, no conceito de autoestima, esperança e violência. Um outro projeto foi os movimentos da capoeira, né? Que também foi trabalhado não só no sentido de dança, mas no sentido de contextualizar essa. E aí, né, tá aí uma imagem que vai mostrar, né, essa experiência da capoeira e um mapa conceitual colocando o seguinte: eu posso fazer um trabalho interdisciplinar, né, pegando a dança e envolvendo outras disciplinas? Posso. Por quê? Vamos pegar a capoeira, como a gente está vendo aí nesse mapa conceitual. Além de trabalhar a capoeira, a dança, os movimentos, etc., a capoeira ela vai se desenvolver ao longo da história, certo? Ela vai utilizar ou tambor ou berimbau, e aí eu já estou trabalhando em instrumentos musicais. Ela vai utilizar movimentos corporais, que são gingas, que podem ser interpretados como dança ou como lutas, porque tem pessoas que entendem a capoeira como uma luta e outras como dança, que vão expressar o belo e a não violência. É impressionante pensar a capoeira como, né, quando na realidade ela é trabalhada como não violência, né? O belo que vai gerar prazer, e a capoeira, como ela vai se desenvolver ao longo da história, ela vai ter influências políticas, culturais e econômicas, que estão relacionadas aqui aos escravos africanos. Ou seja, como é que a capoeira chega ao Brasil? Né? Como é que ela vem? Como é que ela se desenvolve? Que influência? Como é que ela vai se modificando? Então, se vocês pensarem, eu posso, a partir de uma experiência da dança, trabalhar, seja capoeira, hip hop, trabalhar desde a origem, a história, o movimento, posso trabalhar a violência, posso trabalhar, né, a educação física, posso trabalhar os instrumentos musicais, a sonoridade, ou seja, né, isso é a interdisciplinaridade. E isso eu posso envolver diferentes. Então, usando Campbell e Dixon, eles vão comentar o seguinte, que a inteligência musical, ela vai resumir os motivos pelos quais ela deve ser valorizada na escola. Então, conhecer música é importante, a música transmite nossa herança cultural e é tão importante conhecer Beethoven e Armstrong quanto conhecer Newton e Einstein. A música é uma aptidão inerente a todas as pessoas e merece ser desenvolvida. A música é criativa e autoexpressiva, permitindo a expressão de nossos pensamentos e sentimentos mais nobres. A música ensina os alunos sobre seus relacionamentos com os outros, tanto em sua própria cultura quanto em culturas estrangeiras. A música oferece aos alunos rotas de sucesso que eles podem não encontrar em parte alguma do currículo, e quando a gente está falando aqui na música, a gente está falando da música associada também à dança. A música melhora a aprendizagem de todas as matérias. A música ajuda os alunos a aprenderem que nem tudo na vida é quantificável. A música exalta o espírito humano. E aí eu queria sugerir, na questão da dança e da música e a dança aplicada à educação, o professor Padilha, que além de músico, ele é do Instituto Paulo Freire, ele é doutor em educação. Vocês encontram em qualquer site, é só botar no Google, vocês vão achar. Por quê? O professor Padilha, ele faz um trabalho bem interessante, que ele pega músicas que nós estamos, a casa,
várias músicas, o Trem das 11, várias músicas que a gente conhece, com a mesma melodia, só que o que ele faz? Ele faz paródias da educação. Então, por exemplo, ele pega aquela música, ando devagar, porque já tive pressa, e faz com a mesma melodia, ele faz uma paródia dizendo assim, ando a planejar, porque já errei a beça. Ou seja, procurem, façam uma pesquisa que vocês vão ver que é bem interessante, né, o trabalho que ele faz. Então, atividades para exercitar a prática educacional. Então, para a gente conhecer melhor a dança contemporânea, nós vamos assistir a um vídeo, que está aqui o link, com uma entrevista com a bailarina Zélia Monteiro, no qual ela vai falar sobre o trabalho da coreógrafa Pina Bausch, que está colocada na apostila de vocês. É muito interessante, vale a pena assistir para vocês, né? Até porque 2 atividades vão ser obrigatórias como atividade da unidade para o memorial. Para a educação infantil, há um vídeo com atividades que trabalham a percepção espaço-temporal, a expressão corporal, a interação com o outro, o movimento e a criatividade. É muito interessante ver o trabalho que o professor faz. Uma terceira atividade é para aprender a escutar os sons da natureza e dos bichos. E aí, vamos trabalhar ritmos, dança, atenção concentrada, lateralidade. Tudo isso está nesse vídeo, né, que é o item 3, que está aí na tela para vocês. Tem um outro vídeo que é maravilhoso, que é para conhecer melhor atividades de confecção e uso de brinquedos pedagógicos com sucata e dobradura em jogos de argola. Então, esse vídeo, o professor vai trabalhar, além da confecção, além do uso, além do ritmo, ele vai trabalhar a capacidade cognitiva, atitudinal, comportamental, além de trabalhar cores, espaços, lateralidade, números, autoestima, identificação, né? Customização, porque o aluno vai produzir o próprio material e vai poder desenhar nesse material. É muito interessante. Não deixem de ver, pessoal. Nós temos ainda no documentário Dança e Educação, né, a educadora Isabel Marques, ela vai criticar o modelo de educação da dança baseado em calendários de festividades, onde não se perde a perspectiva da dança como área de conhecimento e linguagem. Qual é a crítica feita? Será que realmente precisa um professor, um aluno precisa fazer 4 anos de um curso de artes na música, na dança, para depois ir para a escola trabalhar só o dia do índio, trabalhar só com calendários festivos, para fazer recorte de Papai Noel ou de Coelhinho da Páscoa, etc. Então, essa crítica é interessante que se faça, né? Que a gente vá além daquilo que secularmente se faz. Há décadas, né, se trabalha isso. Ou seja, há 2 meses atrás, provavelmente todos os professores, né, de artes, todos não, mas assim, uma forma metafórica, deviam estar fazendo material ligado à Copa. Não que isso não possa, mas não tem necessidade de ser. Então, ela vai chamar atenção para se repensar o papel da dança nas escolas e o seu respectivo papel nos currículos escolares. Quem é o educador de dança? Qual a preparação e qual a visão desta área do conhecimento? Então, esse documentário também é essencial que vocês possam estar assistindo. Lá na apostila tem, né, em cada final de cada unidade dessa, 2 que vocês podem escolher, mas vão ser obrigatórios, para poder fazer a avaliação.